Amém. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema, é um título bem grande da palavra hoje, então se você que está anotando, só no título aí você vai gastar metade da tinta da tua caneta. O título é Fundamentos Espirituais para Cumprir o Propósito. E os fundamentos são tempo, estratégia e fé. Então repitam comigo, tempo, estratégia e fé. No versículo número 1 do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo. Então, às vezes nós sabemos o que precisa ser feito, mas é importante também que a gente saiba o momento em que deve ser feito e também como deve ser feito. Ou seja, o que precisamos fazer, em que momento e qual a melhor estratégia. Quando nós acertamos essas três condições, a possibilidade de ter sucesso naquele projeto, naquela decisão, é muito maior do que se fizermos as coisas aleatoriamente, correspondendo ao anseio das nossas emoções. Eu sempre falo para os meus discípulos que a emoção é a pior das conselheiras. Né? O melhor que nós podemos fazer é sempre colocar as nossas decisões em primeiro lugar diante do Senhor, em oração, aquietar o nosso coração para receber dele a direção, a estratégia e até o momento para que a gente possa fazer o melhor de acordo com a vontade do Senhor. Então nós precisamos discernir o tempo e entender se o que nós estamos fazendo tem a ver com o que Deus está fazendo na terra nesse tempo, quando tratamos de questões espirituais, e também saber o momento em que nós estamos atravessando na nossa vida, como família, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, é muito provável que você, neste momento, esteja com algumas decisões a serem tomadas a respeito da tua vida profissional, algumas situações a serem corrigidas ou acrescentadas, talvez com relação à educação dos seus filhos, talvez alguma correção do teu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, talvez alguma decisão profissional que você tenha que tomar. Talvez você precise desenvolver uma estratégia no teu trabalho. Talvez você está aqui, é um empreendedor, um profissional liberal, autônomo, e precise desenvolver alguma estratégia a respeito do teu trabalho. Talvez você tenha decisões a tomar a respeito de qual trabalho você vai desenvolver. Talvez você esteja naquela fase de fazer a faculdade. Né? Então, são tantas as situações que envolvem a nossa vida, que se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar e buscarmos o discernimento que vem do alto para aplicar a vontade do Senhor na nossa vida, é muito difícil nós acertarmos. Né? Se você perceber a condição em que você está hoje, muito provavelmente você está vivendo muito mais os frutos das decisões tomadas de acordo com o impulso das emoções do que das decisões racionais e pensadas e colocadas diante de Deus. Então, imagine que você tem aí pela vida mais tantos anos. Não imagine então como você vai estar daqui 10 anos. Como você quer estar daqui 5 anos. Vocês já pensaram sobre isso? Como que eu quero estar financeiramente daqui 5 anos? Como eu quero estar na minha família, no meu relacionamento familiar daqui 5 anos? Como eu quero estar ministerialmente daqui 5 anos, daqui 10 anos? Né? Na sexta-feira eu tive uma reunião com os meus líderes de célula e eu apresentei para eles um plano de 10 anos. Né? Então, a gente faz planos. Obviamente que o homem faz planos, mas Deus é quem vai determinando o caminho. Mas o homem precisa fazer plano. É muito mais fácil Deus corrigir você que está andando do que tentar tirar você do lugar, tirar daquela força de atrito, né? Então, e o melhor ainda é tentar discernir a vontade de Deus para que você comece já a andar no caminho certo, dando os passos corretos. Esse é o melhor dos mundos, né? Eu sei que é muito difícil a gente falar, fica muito abstrato você falar por discernir a voz de Deus, para colocar em prática, mas é muito difícil. Eu não ouço a Deus com tanta facilidade assim. Eu vou ser sincero para você, nem eu. Mas a gente vai tateando, a gente vai dando os passos e vai se corrigindo. A gente vai lendo a Bíblia toda manhã e escuta uma palavra direto que vem do Senhor e aquilo parece que vem ao nosso coração como uma resposta. E às vezes a gente entra por um caminho que não é o melhor, mas se arrepende e volta. E nós vamos tateando, a gente vai dando os passos. De repente você vem num culto como esse aqui
e Deus levanta alguém para ir lá e dar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra profética sobre a tua vida, que traz um realinhamento da tua vida com a vontade de Deus. E é assim, nós recebemos diretamente de Deus no nosso tempo devocional, nós recebemos através do convívio familiar, Deus fala com a gente ali também, nós recebemos dentro do corpo de Cristo, em todos os ambientes onde é propícia a presença de Deus, nós estamos nos conectando com Deus através do Espírito Santo, através das pessoas, dos irmãos da fé, através até mesmo das circunstâncias que estão acontecendo. De repente você está passando por uma adversidade, o Espírito Santo, ele não te acusa, mas ele te mostra, olha, você precisa se arrepender de um procedimento, que isso não está trazendo coisas boas para a tua vida. Você precisa fazer um realinhamento a respeito das tuas decisões, para que você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. Então, nem toda estação é tempo de guerra ou conquista. Alguns momentos são de preparação, outros de avanço. 1 Crônicas 12:32, ali nessa parte de 1 Crônicas, a palavra está falando a respeito das tribos que se levantaram para apoiar Davi, quando ele estava assumindo o reinado de Hebrom. E quando ele fala a respeito da tribo dos filhos de Issacar, ele fala, e os filhos de Issacar, conhecedores da época, e sabiam o que Israel devia fazer. Olha só que interessante. Imagine quando nós falamos assim, olha, nós temos aqui na igreja a família do fulano, nós temos também a família do ciclano, e também nós temos a família do fulano de tal, que é uma família profética, é uma família que tem percepção espiritual, é uma família que está tão conectada com Deus que eles conseguem discernir o que Deus está fazendo nesse momento na terra, e também eles têm esse dom, essa capacidade de trazer uma direção a respeito das coisas que Deus está fazendo. Olha que bênção! Imagine se todos nós pudéssemos ser essa família de discernir o que Deus está fazendo na terra. Nós estamos vendo tantas coisas acontecerem no mundo. Guerras e rumores de guerras é o que mais existe nesse momento. A gente vê essa guerra acontecendo lá no Irã contra Israel, lá a Rússia lutando lá também na outra parte do mundo com a Croácia, né? Oi? Ucrânia. Croácia é outra coisa. Lutando contra a Ucrânia. Então, e essas coisas, elas, ao mesmo tempo que elas podem se resolver diplomaticamente, elas podem escalar de uma maneira muito fácil. E escalar para conflitos cada vez maiores. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas é tão longe, tão longe. Não, mas elas vão ter consequências nas nossas vidas aqui. E mesmo que seja longe, crianças estão morrendo. Pessoas estão morrendo, famílias estão sofrendo por causa dessa insegurança proposta pela guerra. E quando essas coisas começam a acontecer, a mente do crente começa a se conectar. Mas quem será o anticristo? Puxa, será que vem de lá? Em que momento vai aparecer? Nós já entendemos que o espírito do anticristo, ele já se move no nosso meio. E em algum momento o anticristo será levantado. Todas aquelas profecias apocalípticas vão acontecer. Aquelas estações que antecedem a volta de Jesus. Essa é uma agenda que, apesar de estar absolutamente debaixo do controle de Deus, é uma agenda do anticristo, do lado maligno. Mas qual que é a agenda do crente? Aonde nós precisamos colocar a nossa visão, o nosso coração? E qual é a agenda que antecede a volta de Jesus, na qual nós precisamos nos identificar e onde nós temos a capacidade de interagir e ser um agente dentro do processo? É a agenda que diz que o evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim. É com isso que nós precisamos nos comprometer. Então, o que Deus está fazendo na nossa época? Qual o discernimento espiritual que nós precisamos ter a respeito do nosso tempo? Deus está fazendo coisas extraordinárias por intermédio da igreja. Se por um lado, as coisas que estão do lado de fora, elas vão ficar cada vez piores. Se preparem. Se tudo der certo, só vai piorar. A maldade vai piorar, as guerras vão aumentar, a dor, as decepções, o esfriamento do amor vai acontecer. Mas, por outro lado, dentro da igreja do Senhor só vai melhorar, a presença de Deus vai aumentar, os milagres vão acontecer cada vez mais, o amor vai ascender cada vez mais, o discernimento a respeito da presença do Senhor vai aumentar cada vez mais, a igreja estará cada vez mais gloriosa diante do Senhor. Então,
nós precisamos perceber que nós, como filhos de Deus, inseridos dentro do corpo de Cristo, preparados pelo Senhor para este momento da história da igreja do Senhor, nós precisamos perceber e entender que se existe uma batalha espiritual, existe um Deus poderoso que é o Senhor dos exércitos, que luta a nosso favor, Ele adestra as nossas mãos para a batalha e com Ele nós já somos mais do que vencedores. E o discernimento para esse tempo é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Faça o nome do Senhor Jesus ser conhecido por toda a terra. Se tivesse mais um versículo na Bíblia, estaria escrito: de Piraquara para as nações. Amém. Então, os filhos de Zacar, eles tinham o discernimento do tempo e por isso sabiam a ação correta. Então, muitas vezes, nós nos frustramos por fazer coisas certas no tempo errado. Né? Eu lembro quando... Acho que eu contei, vou contar de novo, né? Mas foi o que eu lembrei. Que quando nós viemos para Piraquara, no culto retrasado, eu falei isso. Quem estava aqui no culto retrasado? Olha, então várias pessoas vão ouvir pela primeira vez. Então, quando nós viemos para Piraquara, eu tive uma convicção formada no meu coração primeiro. Eu não tive uma direção, uma palavra de Deus, não tive uma visão, nada. Mas eu tive uma convicção no meu coração, que a gente deveria vir morar em Piraquara. Isso para mim estava certo, mas para a Valéria ainda não estava certo. E nós estávamos buscando em Deus, para que a gente encontrasse unidade nas nossas decisões. E um certo dia, nós estávamos na sala, assistindo um culto, e durante esse culto, a pessoa que estava ministrando, ela falou a respeito de um número específico, e falou a respeito de uma decisão específica que alguém estava tomando, e que Deus estava confirmando aquela decisão. E essa pessoa, que nem era da CCC, era de um curso, né? Era de um curso que a gente está... Oi? Era um curso cristão, obviamente, um curso cristão que a gente estava ouvindo. Essa pessoa que, olha só, nem é da CCC e nem era presencial, né? Totalmente alheio. E essa pessoa disse assim: e a prova para você ter certeza que é Deus que está falando, que Ele está confirmando essa decisão, eu vou te falar um número e esse número faz sentido na sua vida. E esse número é 0406, que é a data de aniversário da Valéria. Eu lembro que a Valéria levantou e junto com aquela palavra veio o Espírito Santo ministrando. E foi muito legal, porque ela levantou e falou: não, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. E a gente pôde vir para Piraquara com essa decisão certa que realmente Deus estava trazendo a gente para Piraquara. E quando nós passamos por momentos de bastante adversidade aqui em Piraquara, a gente pôde descansar no Senhor que as nossas decisões não foram aleatórias, não foram impulsivas e nem de acordo com a nossa vontade. Que realmente a gente estava obedecendo aquele que nos enviou. E aquele que nos enviou iria nos sustentar. E assim aconteceu. Né? Em momentos muito difíceis que nós atravessamos aqui, nós podemos passar por esse momento confiando que Deus tinha nos enviado para cá e que Ele ia suprir cada uma das nossas necessidades. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram essa direção de Deus. Nós temos o Davi, que foi ungido, mas ele esperou o tempo específico para assumir o reinado. Nós temos o próprio Jesus em João 2,4, que diz: ainda não é chegada a minha hora, mostrando aquela sensibilidade em relação ao tempo de Deus. Então, tem coisas que elas precisam esperar ficar madura, para você colher no tempo certo. Né? A gente trabalha vários anos aqui levantando líderes de célula e trabalhando com as células. E a própria célula, cada célula está num momento específico. Né? Tem células que elas estão naquele momento onde tem discipuladores na célula, mas não tem pessoas a serem discipuladas. Então, o tempo específico para aquela célula é um tempo de conquista, é um tempo de evangelização, de conquistar pessoas para Jesus. Tem outras células que elas já estão naquele processo onde pessoas estão sendo discipuladas. Então, o tempo dessa célula é um tempo de crescimento, é um tempo de discipulado e preparação. E tem outras células que elas já têm pessoas discipuladas, estão discipulando e ainda tem outras pessoas que podem se tornar discípulas. Então, essa célula é um tempo de multiplicação, de levantar um novo líder para multiplicar. Mas a gente entende que existe uma estação. Isso precisa combinar com o estado que a pessoa está vivendo. Não pode ser feito nem antes, nem depois. Tem que andar no
espaço de Deus, discernir na vontade de Deus para que as coisas fluam. E assim é na nossa vida também, né? Não tem como você fazer uma faculdade com 10 anos de idade, ainda que você seja muito inteligente. Tudo tem o seu tempo específico. Então nós precisamos orar a Deus, pedindo a Deus sensibilidade espiritual. E nós também precisamos entender em que tempo nós estamos, em que tempo você está. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de recuar, tempo de avançar, tempo de tomar decisão, tempo de orar mais e esperar. Qual é o tempo? Vamos fazer isso agora? Para você aprender a fazer em casa também? Então feche os teus olhos. Eu quero pedir para o Espírito Santo que ele esteja trazendo no seu coração esse momento que você está passando, as decisões que você precisa tomar. Qual é a decisão que está mais trazendo ansiedade no teu coração, preocupação? O que está envolvendo os teus pensamentos nesses dias? O que o Espírito Santo está trazendo na sua mente? Talvez seja um projeto, talvez seja um desenvolvimento na tua empresa, talvez uma decisão em relação ao trabalho, talvez uma resposta que você precise em relação à sua família, talvez seja uma estratégia sobre como lidar com aquele filho específico que está tomando algumas decisões que não são boas. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo venha constranger o coração de cada pessoa aqui, Senhor, em nome de Jesus. Reina, Senhor Jesus, reina, reina. Eu oro em nome de Jesus. Espírito Santo, gera no coração desse teu filho amado sensibilidade para perceber a tua palavra, a tua vontade, a resposta que vem do coração do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que cada um possa discernir o tempo que está atravessando. Eu oro, Pai, que o Senhor dê capacidade para que cada um aqui possa eleger qual é a prioridade no momento, aonde ele deve investir a sua maior energia. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Traz discernimento, Pai. Traz discernimento a respeito do tempo, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por uma palavra de conhecimento do próprio Deus sendo ministrado no coração agora de cada um dos seus filhos aqui, Pai. Fala nesse momento ao coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, primeiro passo que nós precisamos é discernir o tempo. Depois, o segundo passo é receber a estratégia que vem do Senhor. Josué 6, do 2 a 5, fala a respeito do tempo que antecedeu Josué e o povo de Deus entrar na terra prometida, que diz assim: veja, entreguei em suas mãos Jericó, marche em volta da cidade. Então, um pouco antes de Josué entrar na terra prometida, ele teve um encontro. Ele teve um encontro com um soldado, um senhor, um general dos exércitos do Senhor. Alguns estudiosos dizem que foi o próprio Jesus que se encontrou com Josué ali. E ele fez Josué lembrar. Às vezes nós nos deparamos com algumas situações que nós entendemos que são maiores do que nós. E às vezes nós não temos estratégias, nós não temos direção e às vezes nós não temos nem força para reagir diante daquela situação. Imagine Josué ali com todo um exército e diante de uma cidade que Deus dizia que é uma cidade rigorosamente fechada, é impossível de entrar naquele lugar e tomar posse. Talvez tenha algumas circunstâncias na sua vida que é uma cidade rigorosamente fechada, muito maior do que a tua capacidade de entrar e tomar posse. Talvez você esteja passando por algumas situações na sua vida que é maior do que você já não sabe mais o que fazer. Eu lembro que numa fase da minha vida eu trabalhava como operador financeiro de um banco Lloyds, e meu trabalho era um trabalho de expansão. Eu tinha eu ganhava por produção e eu era avaliado por produção. E eu lembro que era um lugar muito difícil, com muita ardilosidade, era um lugar com muita maldade e de uma ganância muito grande, e pessoas enganando pessoas para conquistar. É um ambiente terrível, terrível.
E eu comentava com a Valéria, eu saía de casa para trabalhar bem bonitinho, de terninho, gravata, bonito, mas por dentro eu estava completamente destruído, porque eu sabia que para conquistar alguma produtividade eu teria que enganar pessoas, teria que fazer coisa errada. E eu optei por não fazer aquelas coisas erradas. E, consequentemente, a minha produção era lá embaixo, era pior do que todo mundo. E tinha as reuniões onde nós apresentávamos a nossa produção e dávamos satisfação do nosso trabalho. E eu era humilhado naquelas reuniões, porque assim, a distância era muito grande, eu ficava lá atrás. E eu lembro que eu comecei, Deus me deu esse versículo, essa passagem bíblica aqui a respeito de uma cidade rigorosamente fechada. E eu via aquelas pessoas no meu trabalho, o meu gerente, eu via pessoas que estavam tirando, vamos dizer assim, tirando clientes que eram meus e tomando posse, agindo ardilosamente por trás, colegas de trabalho. E eu falava assim, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Me tira desse lugar, eu não quero trabalhar mais ali. Mas eu também não queria sair dali sem ter uma direção de Deus. E eu permaneci ali, foram alguns meses daquela situação. E veio essa estratégia no meu coração. A estratégia de começar a marchar. Né? Existe uma cidade rigorosamente fechada, que é algo que eu não consigo vencer pela minha própria força. Né? A palavra do Senhor diz que na sua limitação, Deus vai te transbordar em toda boa obra. Nós precisamos ir no limite das nossas forças. E quando acabar as nossas forças, nossa capacidade, nós temos a força do Senhor que vem sobre a nossa vida, que nos faz mais fortes, trazendo a estratégia, a vontade dele. A Valéria ministrou hoje que os pescadores ali a noite inteira não conseguiram pegar nada, mas foi uma direção de Deus. Joga ali, eu sou o dono de tudo isso. E de acordo com a estratégia do Senhor, veio a provisão. E eu lembro que eu comecei a orar em volta do quarteirão da minha casa, onde eu morava, eu orava. Dava em volta e orava e declarava, essas muralhas vão cair em nome de Jesus, essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Eu começava a orar pelo meu trabalho, eu começava a orar pelas pessoas que faziam mal para mim naquele ambiente, que falavam mal, porque assim, um cristão no meio de um povo corrupto, ele não é bem-vindo. Você faz mal para o ambiente, porque você condena aquele ambiente, não com as suas palavras, mas com o seu estilo de vida. E era assim, era um conflito muito grande. E nesse tempo de oração, enquanto eu começava a orar e jejuar, buscando uma estratégia que viesse do alto, para que talvez até Deus me tirasse daquele lugar, que era o que eu mais queria, era sair daquele ambiente. Ou talvez Deus me desse uma condição nova de trabalho, para que eu pudesse ter uma resposta e ter produtividade e ter recursos para a minha casa também. E eu lembro que nesse tempo, eu estou lembrando agora também que tinha a situação, para vocês terem uma ideia de, para mim, como me afligia tanto, que em alguns tempos tinha um lugar onde eu morava que era um lugar bem afastado, e era um morro assim, e era um morro que tinha bastante terra. Eu deitava de cara naquela terra assim, e clamava a Deus, e começava a orar, e declarava, essas muralhas vão cair em nome de Jesus. E conforme eu ia orando, parece que vinha uma força cada vez maior, eu tinha mais convicção que Deus ia fazer alguma coisa, E assim, em algum momento, eu não precisei fazer nada, eu não fiz nada de diferente do que eu já tinha feito algum dia na minha vida. E simplesmente Deus começou a tirar algumas pessoas daquele ambiente. Deus removeu o gerente que estava lá, que era o autor do ministério de corrupção daquele lugar, e trouxe um gerente crente. Deus tirou algumas pessoas daquele lugar e eu fui reposicionado para trabalhar num novo local onde eu não precisava fazer nada de errado para ter produtividade. E em algum momento, a minha situação, a minha produtividade na regional do Paraná ficou em primeiro lugar, mas assim, muito longe do segundo lugar, muito longe. E numa das reuniões que nós tivemos, estava lá no quadro, né, o nome Reni Melo, lá em cima, e depois com a produtividade enorme, e depois embaixo assim, o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. E daí, como eu estava em primeiro lugar, eu tinha o direito de falar na reunião. E eu aproveitei aquele momento onde Deus tinha me dado a oportunidade, onde o novo gerente ali tinha me dado a oportunidade de falar a respeito das minhas estratégias. Eu preguei o evangelho. Eu falei exatamente qual era a minha estratégia. Eu falei de Jesus, né? E eu lembro que uma das pessoas que era, no primeiro momento, adversária, ela creu em Jesus. Ela foi para a igreja, foi para o encontro com Deus.
E até hoje, eventualmente, a gente tem contato, né? Então, Deus tinha uma obra para fazer naquele lugar. Eu poderia ter simplesmente agido conforme as minhas emoções e saído fora. Não quero trabalhar nesse lugar. Mas com muita dificuldade, né, e desgaste emocional, eu preferi, naquele momento, obedecer à voz do Senhor e receber uma estratégia que veio do alto, e a consequência disso foi que o testemunho do Senhor, a pregação, Deus criou um ambiente para que a palavra fosse pregada, o ambiente foi transformado, até eu mesmo fui honrado diante daquela situação, e pessoas que não conheciam Jesus puderam conhecer a Jesus através do nosso testemunho, né? Ficamos amigos de uma daquelas pessoas. Nesses dias a gente estava indo numa conferência, a Valéria, numa outra igreja, e nós encontramos com essa pessoa depois de 10 anos, né? E ela veio na nossa direção, e que bom te ver, e abraçou, estava servindo a Deus na outra igreja. É isso que Deus faz quando nós agimos de acordo com a vontade dEle. Nem sempre é fácil, para ser sincero, na maioria das vezes é difícil. Mas ainda existe uma cruz. Né? Nós ouvimos tantas palavras que nós somos abençoados, mas eu sou filho do rei, eu tenho direito, eu não sei o quê. Puxa, nós temos direito, nós somos filhos do rei, nós temos o benefício da cruz, nós temos uma herança do Senhor, mas ainda existe uma cruz. Né? Ainda nós precisamos morrer pelas nossas vontades para assumir a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E nem sempre tudo é alegria, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedor. Então Deus, ele não apenas dá a promessa, ele também dá planos e dá estratégias para que a gente possa vencer em nome de Jesus. E tem várias situações na Bíblia que a gente pode elencar e falar a respeito de como Deus deu a estratégia aos seus servos para vencer. Né? Enquanto eu estava preparando a palavra, eu lembrei de uma estratégia que Deus deu para Gideão. Gideão tinha um exército de 32 mil homens, e Deus reduziu aquele exército para 300 homens, para lutar contra os midianitas. E Deus deu uma estratégia para com 300 homens vencer um exército muito maior. Deus disse, olha, vá, faça 3 frentes de batalhas diferentes, e comecem a dar brados, e toquem a trombeta, e façam barulho. E quando eles fizeram isso, o exército midianita, ele entrou em confusão, e eles mesmos se mataram. Quem quer que aconteça isso nas tuas adversidades, com os teus inimigos? Quem quer que Deus coloque os seus inimigos em confusão e eles mesmos se destruam? Deus já vai te dar essa vitória em nome de Jesus. Então, não avance por conta própria. Busque instrução específica do Espírito Santo. Então, pergunte ao Senhor, qual é a forma de fazer isso? Senhor, qual é a forma? Como o Senhor, me dá uma estratégia para que eu faça isso. Vamos fechar nossos olhos de novo? Pai, em nome de Jesus, eu oro. Concede estratégia, Senhor, aos teus filhos, Senhor. Qual é a maneira? É jogar a rede? Mostre, Senhor, onde deve ser lançada essa rede. Senhor, dê uma estratégia, assim como o Senhor deu para Josué. É marchar em volta das muralhas? Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor conceda a estratégia, conceda um plano a cada um dos teus filhos amados aqui, Pai, para que eles recebam do céu uma direção que vem do alto, uma estratégia que vem do alto. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Espírito Santo de Deus, ministra, Pai. Ministra, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por um espírito de contrição e quebrantamento. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nós possamos abrir mão da vingança. Senhor, eu oro para que nós possamos abrir mão até da justiça própria. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que nós possamos abrir mão de circunstância que está nos prendendo. Senhor, que seja colocado por terra agora toda a altivez do espírito, todo o orgulho, toda a soberba. Senhor, eu oro, derrama sobre os teus filhos um coração quebrantado e contrito, porque esse coração o Senhor não despreza. A luta é do Senhor, essa batalha é do Senhor. Aqueles que estão se levantando contra você, eles estão se levantando contra o seu Deus. Pai, em nome de Jesus,
eu oro para que o Senhor gere no coração dos teus filhos um espírito de oração e intercessão, que eles possam orar e interceder pelos seus ofensores e colocar essas pessoas diante do Senhor. E nós queremos declarar que a misericórdia do Senhor precede o juízo, que a misericórdia do Senhor chegue na vida dessas pessoas antes do juízo, Pai. Dá a eles, Senhor, condições, Senhor, graça, para que se arrependam e voltem-se para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, venha a estratégia que vem do alto, venha a estratégia que vem do Senhor. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Deus poderoso nas batalhas. Com o Senhor nós somos mais do que vencedor. Em nome de Jesus, 1000 cairão à direita, um outro tanto à esquerda, nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós estamos protegidos pela fortaleza dos anjos do Senhor. Nós somos guardados pelo Senhor em nome de Jesus. Ainda que passemos por aflições, nós teremos bom ânimo, porque estamos do lado daquele que venceu. O Senhor venceu e Ele continua vencendo em nós e vencerá através de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E depois que nós discernimos o tempo, depois que nós recebemos uma direção, nós precisamos agir em fé. Pensa o Gideão, com 300 homens, para lutar contra um grande exército. Ele precisaria de muita fé para entrar nessa batalha, porque diante das circunstâncias e da probabilidade e do desnível, tamanho ali da quantidade de soldados, a possibilidade dele ser derrotado naturalmente seria muito grande. Mas a fé levou ele a confiar ao Senhor e corresponder àquela estratégia. Eu não sei se vocês já assistiram um filme, o nome do filme é Até o Último Homem. Alguém já assistiu ou não? Olha quanta gente já assistiu esse filme. Esse filme fala a respeito, é uma história real, de um homem chamado Desmond Doss, que ele era um médico e ele era um cristão, mas mesmo assim ele teve uma estratégia, uma direção de Deus para lutar a guerra contra o exército do Império Japonês. Mas ele já tinha decidido que não ia pegar em armas de jeito nenhum e que ele ia atuar na frente da batalha, mas como médico. E em um determinado momento houve uma guerra muito grande, uma guerra chamada Batalha de Okinawa. E foi uma batalha assim tremenda, é fogo por tudo quanto é lado, e muitos daqueles soldados que estavam a favor do exército americano ficaram presos em cima de um monte, e era muito difícil subir naquele monte para chegar até os soldados que estavam abatidos lá, mas ainda estavam vivos. E aquele médico, o soldado Doss, ele decidiu corresponder a algo que Deus estava no coração dele. E ele fazia a seguinte oração: por favor, Senhor, me ajude a salvar mais um. E aquele homem, ele começou a subir no morro. E era fogo por todo lado, tiro de todo lado, bomba por todo lado. E ele subia naquele morro. E ele alcançava mais uma pessoa e descia com aquela pessoa. E já exausto, completamente exausto, ele orava de novo: por favor, Senhor, me ajude a salvar mais um. E ele subia novamente, ia lá naquele morro e trazia mais um. E eu lembrei muito de um livro, que eu sei que uma boa parte de vocês já leu, que é um livro chamado Vida com Propósito, do Rick Warren. E nesse livro conta que quando o pai do Rick Warren faleceu, no momento ali onde ele estava indo se encontrar com Jesus, as últimas palavras dele eram assim: Senhor, mais uma vida para o Senhor, mais uma vida para o Senhor, mais uma vida para o Senhor. E isso fez um efeito tão grande na vida do Rick Warren, que ele se tornou esse grande evangelista. Hoje, boa parte do mundo conhece o seu livro e tem edificado tantas vidas, por causa desse anseio de discernir o tempo, discernir o que está acontecendo, discernir as nossas batalhas. Da mesma forma que Deus tem esse poder poderoso de fazer vitória na sua vida pessoal, Ele também Ele deseja que você se aliste nesse exército para guerrear essa guerra dos últimos dias, e que você possa entender que existe uma batalha espiritual, que existem soldados ali do lado de fora abatidos, que não conseguem reagir, e que em algum momento você vai ter que se colocar numa situação de risco,
para pregar o evangelho àquelas pessoas, disposição para tocar a vida daquelas pessoas, mas elas estão abatidas. E talvez a palavra que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações hoje é gerar essa oração no nosso coração, dizer, por favor, Senhor, mais uma alma, mais uma alma, mais uma alma. Senhor, nos capacite, nos ajude, nos faça perceber como o Senhor vê, nos faça sentir como o Senhor sente, nos faça entender que existe uma batalha espiritual pelas vidas e da mesma forma que nós fomos alcançados, ainda que nós tenhamos que renunciar a algumas coisas pessoais e até alguns sonhos pessoais, mas que nós possamos nos colocar à frente dessa batalha e ser acessível à sua vontade. Ache em mim um coração que corresponde ao teu chamado, e que você e todos nós possamos orar, Senhor, mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida. Cada vida que sai do lado de lá e vem para o lado de cá fortalece o nosso exército, e é assim que nós vamos ganhar essa batalha.